dia, na graça e na paz. Hoje é 28 de junho, é sábado. Eu estava aqui pensando comigo, sabe? Pelo trabalho que nós fazemos de libertação, quantas pessoas estão marcadas, quantas pessoas têm marca de coisas que aconteceram, e essa marca, ela fica na alma. E a nossa alma é a memória do nosso computador. O computador não tem memória? Então é a memória do computador, memória minha, tua, onde fica tudo registrado. Desde o ventre da mamãe, desde que nós éramos massa informe, está tudo ali agendado. Então eu digo para você, a marca, quando ela aparece, há uma força espiritual contrária que vê essa marca e vai sempre bater ali para tentar fazer você lembrar e você ter ressentimento, que é sentir de novo. E o ressentimento faz com que nós venhamos a sofrer quantas vezes lembrarmos. Então existe a cura interior, a libertação, para que possa limpar essa marca, fazer uma cauterização nessa marca. Por isso que eu sempre convido para sexta-feira de libertação e desintoxicação espiritual através da cura. Sabe, minha querida, muitas vezes andamos por este mundo, corremos e não paramos para ver o que pode encher o nosso Espírito Santo de poder. O Espírito Santo dentro de nós. Você pode perguntar, pastor, eu posso aniquilar o poder do Espírito Santo? Pode. Você pode encher tanto a tua alma, a alma ficando tão cheia de desespero, angústia, marcas, ressentimento, opressões, e começa então a ter angústia, aflição, são coisas que vai levar à depressão, e em seguida síndrome do pânico. Então existe sim como você limpar, você ficar livre das marcas. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa alma em desespero. Temos que sair disso. É importante viver o dia de hoje, viver com tranquilidade, viver deixando Deus fazer uma obra no nosso espírito. E sabe, Ele vai encher o Espírito Santo que está dentro de você de poder, de autoridade, para que você possa viver. Em Joel 2:28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Por isso eu digo, tão importante, cria teu filho no caminho que deve andar, ainda quando for adulto não se desviará. Mas muitas vezes corremos tanto, trabalhamos tanto, vivemos tanto, queremos tanto, buscamos vícios, preocupações, desilusões, e onde depois no futuro haverá um choro, e esse choro pode doer. Então você que fala do amor de Deus, você que passa um testemunho, eu sei que você, talvez você não saiba, mas você faz significado, faz diferença na tua vizinhança, faz a diferença na tua cidade, faz a diferença no teu trabalho. Tem que ser assim, para que Deus possa ter legalidade de trabalhar a nosso favor. Então viver no Espírito é simplesmente fascinante. Eu tenho tido tanta experiência com o Espírito Santo de Deus, revelar o que está acontecendo, revelar as coisas, porque deixa Ele forte, Ele trabalha ao teu favor. A palavra de Deus é que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então, quando olhamos para a pessoa de Jesus de Nazaré, à luz da palavra, a palavra é uma bússola para você. A Bíblia é aquilo que Deus enviou quando Ele te criou. Você não pode ficar alheia de saber o que está escrito na palavra de Deus, que é aquilo que vem para nos levar para o caminho certo. Então não podemos deixar aberta, pegando poeira. Ele é o manual do ser humano. Ele é o meu manual, ele é o teu manual. E ela tem a Bíblia, a palavra ricas a respeito da ação do Espírito Santo na vida de Cristo e na minha vida e na tua vida. Sabe, amada, Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Respondeu-lhe o anjo, está em Lucas 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, o poderoso Deus. O reino espiritual é muito sério. Eu fico com a voz embargada em dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitos ainda não querem saber.
Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Então, se Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, então quem somos nós? Para não se cuidar, para não estar protegido, porque o inimigo vai nos tentar. E você e eu, será que estamos preparados na palavra para dizer, está escrito, Satanás, que o meu Deus vai dar ordem aos anjos ao meu respeito? Nós temos que saber a verdade vai libertar. A palavra do Senhor diz, conheceis a verdade vos libertará. Libertará do quê, pastora? Das coisas terríveis que está acontecendo. Basta ligar a televisão e ver as coisas terríveis que o diabo tem feito. Você pode dizer, pastor, são pessoas. Pois é, minha amada, meu amado, são pessoas usadas pelo inimigo, porque a palavra do Senhor diz que nós vamos ter dentro de nós o Espírito Santo e uma alma. Agora, o Espírito Santo, muitos ainda não têm, está adormecido, então começa a ser usado por quem? Quem poderá estar usando? Jesus fez milagres pelo poder do Espírito Santo. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 11:28. Então, expulsar demônios. Então, existem pessoas demoniadas, sim. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. E o que Jesus diz na palavra, eu vou para o Pai, mas vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Maiores? Então temos que deixar o Espírito Santo fazer. De nós mesmos não fazemos nada, mas pelo poder do Espírito Santo, nós vamos impor a mão sobre as pessoas doentes, vão ficar curadas. Nós vamos expulsar os demônios para que as pessoas possam viver novidade de vida. Por isso que eu amo o culto da sexta-feira de libertação, onde as pessoas estão sendo curadas, libertas, recebendo o Espírito Santo, recebendo os frutos do Espírito, recebendo os Espíritos do Senhor. E quando você tem fruto do Espírito, que é a paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uau! É fruto do Espírito. Por isso que quando nós estamos no Espírito, nós vamos ter tudo isso que eu acabei de falar, que está ali em Gálatas 5:22. E os Espíritos, pastora, aleluia, que coisa gostosa. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar, você então não vai ter, não vai ter aquela angústia, depressão, aquelas coisas horríveis, porque o Espírito Santo vem e vai trabalhando, tirando esse mal que começou, pensamento muito acelerado, amada, pensamento acelerado, começa a você não ter saída na tua alma, e você então entra em depressão, começa a sofrer. Então o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Esse Espírito vai agir no teu espírito, está em Isaías 11:2. Por isso que até para dar um conselho, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Então, amada, você precisa, nós precisamos. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que maravilha, está em Romanos 8:11. Então habita em você o Espírito. O Espírito Santo é como o GPS, ele vai levando você pelos caminhos certos, tirando dos caminhos tortuosos, te ensinando a andar em alegria. Jesus era tão cheio do Espírito Santo, minha querida, que a Bíblia diz, nessa hora Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Está em Lucas 10:21. A Bíblia Sagrada, edição, nos diz, porque nós também, que pela graça somos filhos de Deus e discípulos de Jesus Cristo, podemos e devemos viver a vida do Espírito. Podemos e sim, queremos e podemos viver a vida, o Espírito Santo nos levando pelos caminhos que devemos andar.
A Bíblia descreve a vida do Espírito, no Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais sobre a lei. Gálatas 5:18. Somos ensinados pelo Espírito Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14:26. Por isso que muitos vão ler a Bíblia e não têm discernimento, não conseguem saber o que ali está escrito, porque lê em corpo e alma. Tem que ler em corpo e espírito. E quando você, minha amada, ler a palavra do Senhor em espírito, você vai se encontrar, você vai dizer: ó Senhor, como é bom ter o Espírito Santo agindo, ter o Espírito Santo falando. O Espírito Santo vai guiar. Aí sim você vai dizer: como eu estarei, Pai, sendo usada por Ti. Graças te dou, Espírito Santo. Espírito Santo que habita em mim, que habita em você que está me ouvindo nesta manhã. Ó Espírito Santo, ensina-nos, nos consola, direciona, ajude a lembrar. Ó, minha querida, meu querido, você que está me ouvindo nesta manhã, se você está precisando de consolo, de direção, precisa colocar o teu ser a caminhar em direção certa, reta, conte agora ao Espírito Santo, abra ao Espírito Santo, ele é poderoso para fazer. Receba uma unção especial para você ser testemunha sobre tudo que você vai realizar e ter realizado, que é em nome de Jesus, é a glória do Espírito Santo que nós vamos fazer, que vamos acontecer, porque a palavra do Senhor diz: por nós mesmos jamais serviremos ou engrandeceremos o nome do Senhor. Você pode, querida, você vai fazer a diferença onde você está, você vai ser exemplo, você vai ver como as coisas mudará. A partir de hoje você vai contar ao Espírito Santo e vai dizer: ajude-me, Espírito Santo, leva-me como o GPS leva uma pessoa que está dirigindo, está aí, leva-me, ele vai te levar. Não importa, querido, o que você tem pensado, a pensamentos acelerados, mas eu digo para você, você é conhecida como aquela que é filha do Deus vivo, filho do Deus vivo. Então imagine agora, você andando em novidade de vida, você falando do amor de Deus, você dizendo: gente, eu creio no Senhor. Então o Senhor mostra a você, mostra a todos que estão em volta de você o significado do reino de Deus. Receba, porque você tem poder no nome do Espírito Santo de Deus. Você vai brilhar e vai brilhar em você o poder do Espírito Santo. Confesse bem alto comigo: não tenho medo. Eu creio em Deus e sei que Ele está ao meu lado, enviando os anjos guerreiros para me proteger de todo o perigo, porque eu terei discernimento. Amém, querida? Em Hebreus 2:14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e liberasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aleluia, glorificado seja Deus. Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. Nosso projeto chama-se Amar, Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.